paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e seja muito bem-vindo ao meu e também pode ser o seu canal Bíblia e Teologia. Canal esse, como eu sempre falo, tem como objetivo proclamar o Evangelho de Cristo, o qual nós cremos que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje estaremos tratando sobre um tema um tanto controverso no meio cristão. Estaremos falando sobre o tema teologia. Qual é a importância da teologia para o cristão? Ou melhor, qual é a importância da teologia no seio da comunidade cristã? Será que a teologia ainda é relevante hoje? Ou será que, como muitos dizem, a teologia deve ficar somente nos seminários, nos institutos teológicos? Qual é o papel da teologia para o cristão no dia a dia, no trabalho, na escola ou na sua comunhão com os seus amigos? Será que a teologia ainda é importante? É sobre isso que estaremos falando hoje. Se você quer saber mais um pouco o que é teologia e o papel da teologia na nossa vida, fique conosco. Dito isso, vamos para o vídeo. Quando falamos de teologia no meio dos cristãos, as reações são as mais diversas. Alguns dizem, cuidado com a teologia esfria o crente. Outros já dizem, eu não preciso de teologia, basta saber que Jesus me salvou, já é o bastante. Outros já dizem, a teologia é a causa de muitos cristãos formados no meio da igreja. Esses cristãos têm uma fé infrutífera e não contribuem nada para o evangelismo. Mas qual é o papel da teologia? Será que esses posicionamentos estão corretos a respeito da teologia? Eu acredito que essas posições são contrárias à importância que a teologia tem, tanto para o cristão individual como para a comunidade cristã. A visão de muitos é que a teologia é acusada frequentemente de ser um estudo abstrato e acadêmico, que se limita a encher a mente de conhecimento teórico, mas não aquece o coração e nem a alma. Na realidade, a teologia é um pilar essencial para uma vida prática cristã. Sua importância vai além do conhecimento teórico, alcançando e transformando a vida devocional e espiritual dos seguidores de Cristo de forma muito profunda. Mas a pergunta, o que é teologia? O que significa a palavra teologia? Teologia é a junção de duas palavras gregas, theos e logia. Theos no grego significa Deus e logia significa tratado, estudo. A princípio, essa palavra era muito usada no contexto pagão, principalmente no meio dos gregos. Ela só foi usada no seio cristão no século II e ela foi direcionada ao apóstolo João como teologos, alguém que fala, estuda, busca aprender ou falar sobre Deus. Portanto, de uma maneira objetiva, a teologia é o estudo de Deus, o estudo não somente de Deus, mas tudo aquilo que se relaciona a Ele. Mas alguém pode perguntar, mas Gilberto, como podemos estudar Deus se não podemos vê-lo, se não podemos tocá-lo? Essa é uma pergunta muito importante. É por isso que Deus deixou a sua revelação, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a revelação tanto do caráter como da vontade de Deus. Se nós queremos fazer teologia ortodoxa, bíblica, saudável, devemos pautar, fundamentar os nossos estudos, a nossa busca do conhecimento de Deus na sua palavra. E Paulo nos ensina a veracidade desse instrumento, da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, como uma bússola, um mapa para conhecer a Deus. Olha o que ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Sagradas Escrituras é o fundamento principal da teologia, é o seu mapa, como eu falei, é sua bússola, é o meio pelo qual buscamos conhecer o nosso Criador. Mas, Gilberto, qual é o foco principal da teologia? Boa pergunta. O foco principal da teologia é Deus, é conhecer a Deus. Como falei anteriormente, teologia, estudo de Deus. Então, a teologia tem como foco conhecer a Deus. Nada mais importante na vida do ser humano é do que conhecer o seu Criador. Esse é o propósito, o fundamento da existência humana, é conhecer o seu Criador. E a teologia se ocupa principalmente nisso, buscar conhecer a Deus. Para o cristão verdadeiro, conhecer a Deus não é uma opção, é uma meta, é um estilo de vida, é um propósito que permeia toda a vida dele aqui na terra. Quando o apóstolo Pedro exortava os cristãos a esperar a vinda de Cristo,
Dentre todas as exortações, uma delas era buscar crescer no conhecimento do Senhor. Veja o que ele diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. O conhecimento de Deus não é uma opção. Para o cristão verdadeiro que segue a Cristo, conhecer a Deus é sua meta de vida. Mas também conhecer a Deus significa ou implica vida eterna. Quando Jesus, no capítulo 17 de João, faz a sua oração intercessória, veja o que ele diz lá no capítulo 17, no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna. Se você quer ter vida eterna, você deve buscar conhecer a Deus, o Criador, e a Jesus Cristo, o Salvador. Hoje em dia, muitas vezes somos influenciados, direto ou indiretamente, a buscar nossas satisfações, buscar a glória do mundo, buscar ser conhecido. Mas veja o que Deus revela lá em Jeremias, o que significa conhecer a glória, experimentar a glória. Lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, veja o que ele exorta o povo a buscar. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Conhecer a Deus e glorificá-lo com a nossa vida. Se essa não for a meta da sua teologia, a sua teologia está fadada ao fracasso. Mas, Gilberto, alguém pode perguntar: para eu fazer teologia, eu não preciso entrar num seminário, eu não preciso estudar numa faculdade teológica? Se você puder, amém. Mas, de certo ponto, todos nós somos teólogos. Há um livro chamado Todos Somos Teólogos, do falecido R.C. Sproul. Ali ele ensina que, de certa maneira, todo seguidor de Cristo, todo cristão verdadeiro é um teólogo. Por quê? Porque cada um de nós temos algo para falar de Deus. Todo cristão verdadeiro busca conhecer a Deus, busca estudar, se pautar na palavra dele. Então, por isso, de certo modo, todo aquele que é um cristão, que lê a Bíblia, que medita na Bíblia e pratica a Bíblia, é um teólogo. A diferença é: a sua teologia está baseada na Bíblia? Se a sua teologia está baseada na Bíblia, que é a revelação de Deus, a sua teologia pode ser uma teologia saudável. Mas se a sua teologia pode ser até pautada um pouco na Bíblia, mas também com o seu achismo ou qualquer tipo de influência externa que não esteja pautada na Bíblia, certamente sua teologia está comprometida. É por isso que eu sempre falo desde o começo: a nossa teologia deve estar pautada unicamente na palavra de Deus. É dela que podemos fazer uma teologia que glorifique a Deus. Agora, conhecer a Deus não é somente o lado teórico. O lado teórico é importante. Ler bons livros de homens piedosos, de homens que têm a Bíblia como uma regra de fé e prática, é muito bom, pode nos ajudar a crescer, mas nenhum desses livros pode substituir a Bíblia. Devemos buscar sim ler bons livros. Como o pregador Charles Spurgeon disse de uma vez: visite bons livros, mas more na Bíblia. Eu quero dizer que a teologia, sim, precisamos estudar, precisamos ler. Os cristãos são conhecidos como leitores vorazes da Bíblia, principalmente, e de livros que ensinam o conhecimento da Bíblia. Mas esse conhecimento não pode ficar no campo teórico. Ela deve nos levar a um conhecimento prático, a um conhecimento pessoal de Deus. A Bíblia nos ensina isso. Veja o que diz lá no capítulo 6 de Osés, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu chamo a sua atenção para o prossigamos. É algo que deve ser permanente, é algo que não deve parar. O conhecimento de Deus, que é uma teologia correta, uma teologia que se baseia na Bíblia Sagrada, ela deve permear a vida do cristão por toda a sua vida nesta terra. Essa é a verdadeira teologia, teologia agradável, teologia saudável, teologia bíblica, teologia que glorifica a Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 119, ele diz assim mesmo: ó, quanto eu amo a tua lei, é minha meditação o dia todo. Essa é a meta do cristão, essa é a verdadeira teologia. A teologia que te leva a buscar, a conhecer a Deus, que te leva a pautar a sua vida, a sua prática, o seu olhar de mundo
em sua revelação na sua palavra. Em resumo, a teologia não é somente uma disciplina acadêmica, mas ela cumpre um papel vital para o crescimento e para a edificação, não somente do cristão individual, mas também de toda a igreja. Ela oferece os recursos necessários para conhecer melhor a Deus, fortalecer a fé e enriquecer a vida devocional, discernir a verdade e crescer espiritualmente, e também contribui para a comunidade da fé. Portanto, dedicar-se ao estudo teológico é uma prática indispensável para todo seguidor de Jesus Cristo que deseja viver uma vida plena, centrada em Deus. Eu espero que esse simples estudo, essa simples explanação do que é teologia, possa mudar a sua visão sobre esse tema tão importante que muitas vezes é deixado de lado de fora da igreja. Uma igreja que não se importa com a teologia, está fadada a aceitar todo tipo de ensinamento contrário à palavra de Deus. Teologia é importante, teologia é de Deus. Cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Como eu falei, a teologia saudável ilumina a mente e aquece o coração. A verdadeira teologia nos leva a compartilhar, não somente com os nossos irmãos, a nossa fé, mas também com aqueles que estão do lado de fora, aqueles que não conhecem Cristo. Teologia é importante. Que Deus te abençoe e que você agora busque conhecer a Deus, ler bons livros, orar na palavra, orar, buscar a presença do Senhor, porque fazendo isso, você está fazendo uma boa teologia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E não se esqueça, curta, se inscreva e compartilhe. Fique na paz do Senhor Jesus.